O Henrique não poderia ter sido substituído ali antes do Vitinho, de repente? Talvez. Em vez do... Isso foi, Talvez. Não, isso foi discutido? Mas esses questionamentos são legais, esses questionamentos são bons. Mas eu estou pensando aqui, quando você coloca todos de uma vez só, você descaracteriza o seu ataque. Por melhor fase que estejam os reservas, por isso são reservas. Se eles fossem tão bons quanto os titulares, seriam titulares. Então, aí falta reservas, entrosamento. né? Quando ganhou do Palmeiras, não faltou entrosamento. Aí talvez tenha a questão do entrosamento. Eu entendeu? Concordo que falta entrosamento. Estou analiando claro aqui. Que falta entrosamento. Não é a mesma coisa que entrar junto com os outros. Entrar todo mundo uma vez, os outros saírem, é uma outra realidade. Mas sem entrosamento ganhou outros jogos. Ganhou. Diga, professor, que eu já vi cortei. Eu também estou falando pelos cotovelos. Fala, professor. O Flamengo estava desfalcado ontem de um jeito de jogar. Não era só de nomes. A gente sempre faz essa análise de nomes, né? Ah, se jogar o Mateuzinho em relação ao Isla, se jogar o Andreas em relação ao Diego, mas não é só isso. Ontem o Flamengo não tinha um jeito de jogar na medida em que não tinha o Arrascaeta e o Everton Ribeiro. E foi uma resposta que o Renato não deu. O Vitinho se esforçou para dar essa resposta, mas é diferente. Então, acho que mais uma vez o Renato passa ao largo dessa questão, que é a questão que ele tem que responder. Ele tem que falar qual é o plano B, qual é a alternativa para quando não tem Arrascaeta e Everton Ribeiro. E essa resposta a gente não teve. O Vitinho supriu com a individualidade. Mais uma vez, olha a individualidade falando no Flamengo. Até de gente de quem a gente menos espera, como o Vitinho, que em princípio é um reserva. Então eu acho isso muito mais importante do que essa comparação infantil aí, o meu é maior que o teu, é menor, eu estou mais prejudicado, você está menos prejudicado. Isso aí vem menos ao caso do que o Renato dar uma resposta de técnico do Flamengo que ele é, para condições de jogo. É claro que a gente sabe que o nível, a fluência do jogo vai baixar com esses desfalques. Mas eu insisto, foi mais um desfalque do jeito de jogar do que propriamente de nomes. É essa a questão, é esse o nó que ele tem que resolver e que ele malandramente, mais uma vez, passa ao largo na coletiva. Ele fala muito pouco de bola. É isso. Então ontem o Renato foi mal, é isso? Não estou falando só da coletiva, estou falando no campo ali, no campo e bola. Ontem ele foi mal, ontem ele mandou mal. Tirar o Vitinho, para mim, ontem eu não entendi. Eu também não. Bruno Henrique ficou pela grife ontem. Sabe a grife? Ficou pelo nome, concordo com o professor. Mas acho que o Vitinho sentiu um pouco o ritmo do jogo. O jogo contra o Bragantino tem uma intensidade alta, o Vitinho precisou fazer muita recomposição também, ele estava até sobrecarregado. Então, por isso, pode ter sido uma questão física, de cansaço. Então, para mim, a única justificativa de tirar o Vitinho, e o Vitinho, justiça seja feita. A temporada dele é super regular, talvez a mais regular que ele já tenha tido pelo Flamengo como reserva, algo que é muito difícil. É um cara que sempre que é acionado, seja saindo do banco no meio do jogo ou entrando como titular, tem entregado para substituir um cara como o Arrascaeta. Então a gente precisa exaltar também a capacidade de um cara como o Vitinho, que foi muito criticado no Flamengo, de reagir, de conseguir jogar, e não é... o Renato está recuperando o Vitinho. Desde o Rogério Ceni, o Vitinho vem jogando bem regularmente esse ano, e até se a gente pegar temporada por temporada, a temporada do Vitinho é melhor até que a do Pedro, é mais regular. Então o Vitinho hoje, para mim, se tornou o principal reserva do Flamengo, e esse é um mérito gigante de um jogador como ele, que consegue reagir e consegue entregar para um Flamengo uma característica até diferente e até interessante quando o Renato precisar mudar jogos em algumas circunstâncias. Então, para mim, prefiro... Diga, professor. Tem entregado gols, tem entregado assistências. Ele tem entregado tantas assistências que ontem ele tentou dar uma assistência para o Bruno Henrique e o Bruno Henrique nem acreditou que ele ia dar assistência. Porque naquele tipo de bola o Vitinho geralmente costuma chutar. Ele está surpreendendo até os companheiros em relação a isso. É o Vitinho que rouba a bola. Um grande momento do Vitinho. Ele rouba a bola e toca para o Pedro fazer o gol, um lindo gol. Aliás, já que estamos falando de Vitinho, de Pedro, inacreditável, alguns minutos antes, o gol perdido pelo Pedro. Sim. Acontece com os melhores uma jogada que passa pelo Vitinho, chega no Mateuzinho, o Mateuzinho cruza, e você olha, o torcedor do Flamengo em casa já deve ter gritado na janela. Tava na cara. Aquele mais exaltado saiu para gritar ali, aquele, não posso nem falar, né? Começa com CH,
aqui é Mengão. Só que o Pedro não conseguiu nem tocar na bola, a bola na frente dele, né? E depois também ele faz uma jogada quando ele tá cercado por 3, ele domina, vira para cá, vira para lá, e você pensa, os caras vão roubar a bola do Pedro. Quando você vê, ele sai limpo. Então, inacreditável que ele joga. Mas nós estamos falando de ótimos jogadores. Então, mesmo... Você elogiou o Vitinho, boa, Breler, você elogiou o Vitinho, estamos falando aqui do Pedro. Né? Mas o Andrés Pereira teve dificuldade ontem, jogando um pouco mais adiantado. Obviamente que aí não estava ao lado daquela engrenagem que a gente citou outro dia. Sim. Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol. Outra história. E aí ele sentiu. Ele jogou numa posição mais adiantada e não rendeu o que ele estava jogando muito. E aí isso também tem que ser colocado aí em discussão. A gente está falando Vitinho, Pedro, já citamos o Michael, Andrés Pereira. Andrés Pereira que já tem muita gente falando para ser titular, né? Porque assim, na verdade, já é titular. Ele está sendo titular, né? Está no momento de titularidade, mas voltando o Diego, então será que ele vai ser ou não? Isso é uma coisa que a gente tem discutido amplamente aqui. Agora, Léo Pereira mal ontem. Né? Tem um bote errado ali no lance do gol. Sempre deixando uma pulga atrás da orelha do torcedor, aliás, um elefante atrás da orelha do torcedor, né? Mas assim, a diferença do time titular para o time reserva do Flamengo é tão grande assim? Tem diferença que tem que ter. Eu falei, senão seriam titulares. Mas é tão grande assim? Não, é grande como o que você disse, quando você descaracteriza o time inteiro. Se você precisa usar pontualmente Vitinho, entrega. Precisa usar o Pedro, entrega. O Michael também, o próprio Mateuzinho, que errou o passe ontem no gol do Bragantino, um jogador que responde bem. Mas quando muda o time inteiro, nem uma equipe com o elenco do Flamengo consegue resistir, porque o impacto é enorme. Então a gente não está negando isso daqui, que tem um peso. Você ter 4 jogadores como desfalque por convocações. Daí, mesmo não dá para usar o elenco como justificativa para tirar um impacto disso. Mas é preciso também olhar para como o treinador pode lidar com essa situação. Pode ter briga com a CBF, Flamengo esticar a corda, mas vai ser assim até o fim do ano. Como ele diminui ou tenta amenizar esse impacto? Tornando o time mais sólido, tendo mais controle da partida. Sim. E quando o Flamengo opta por jogar sem ter esse controle, ser um time que depende demais dessas individualidades, ele acaba se expondo a essa situação. Então, é muito fácil para a gente aqui falar, o Flamengo perdeu porque estava o René lá sofrendo com o Arthur, estava o Léo Pereira dando bote, como o Abel falou. Mas o jogador muitas vezes dá o bote porque precisa fazer perseguição. Se a gente pegar os lances que o Bragantino leva a perigo, os jogadores do Flamengo estão correndo atrás. É o Arão correndo atrás, é o próprio Rodrigo Caio saindo e você acaba descaracterizando o sistema defensivo. Sim. O Léo Pereira precisa sair toda hora. O René sofrendo demais com o Arthur e sem cobertura. O Arão tendo que correr o campo inteiro. Então, essa bagunça do Flamengo na hora de marcar, a gente enxerga quando é o time principal, sem desfalques. E não é, o Flamengo está bagunçado. O sistema defensivo precisa de um ajuste que o Renato muitas vezes fecha os olhos e para o torcedor, o René, eu não gosto do René, é culpa dele, o René não serve. Mas se jogar dessa maneira, sempre exposto, o Flamengo vai sofrer quando tiver um outro desfalque. Vamos jogar. Cara, você quer aprender como que eu faço para ter esses resultados aqui, trabalhando pela internet? Mais de 180 mil disponível usando robôs da maneira correta. E com isso, eu consigo viver viajando e conhecer os melhores hotéis do mundo. Dá uma olhada nesse aqui, E eu tenho certeza que você também pode fazer isso. Clica no link aqui embaixo e vem comigo. Esse é o João Pedro, o maior especialista do Brasil em geração de renda na internet e o único que já transformou a vida de mais de 30 mil alunos. Encare uma realidade. Para a crise não te derrubar, você precisa ganhar mais dinheiro. Conheça o passo a passo simples e garantido para faturar online pelo menos de 100 a 500 reais por dia, de forma quase automática. Clique agora no link na descrição do vídeo para transformar a sua vida e começar a lucrar hoje mesmo.